Olá, boa tarde, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Então já sabem, já receberam aí o novo horário, tudo direitinho, tem que acompanhar esse horário aí, seguir tudo direitinho, tá bom? Tá mais vocês, estão no 5º ano, tá? Vamos lá! Então, antes já para começar, pega o livro, abre na página 94, que é essa página aqui, tá vendo? Nessa página nós temos duas telas, tá? Que lembra que a Prof falou também que o texto não precisa só ser com palavras. Eu também posso ter um texto usando apenas imagens. Por quê? Porque os autores, né, os pintores, quando eles fazem, né, essas produções, essas obras de arte, eles sempre têm alguma coisa a nos dizer. Então, vocês vão olhar aí direitinho essas duas imagens, essas duas telas, né? Para a gente ver e identificar algumas coisas, né? A primeira obra aí é o do pintor Gurgel, está escrito como Jogos Infantis. Então, vocês podem observar bem aí na tela, tem muitas crianças, muitas pessoas aí, tá vendo? Elas estão brincando, né? De alguma brincadeira. Então, vocês podem ir já identificando quais são essas brincadeiras, né, que essas crianças estão fazendo. Tem aí pega-pega, esconde-esconde, né, pular corda, tem várias aí, plantar bananeira, um monte de brincadeira, tá? E vocês vão identificando aí. E se vocês sabem quantas brincadeiras são representadas, está me dizendo, ó, 80 brincadeiras. Será que vocês conseguem identificar essas 80 brincadeiras, né? Aí tem alguns exemplos, ó, perna de pau, roda, pula corda e assim vai. E o outro quadro, né, que é de Pierre Auguste Renoir, Claudine Renoir com seus brinquedos, está apresentando aí apenas uma criança brincando com uns bonequinhos, tá vendo? Com os brinquedos aí dela individualmente, que são os bonecos em miniatura. Então, olha bem direitinho aí, ó, faz uma análise direitinho dessas duas telas que elas também querem nos dizer alguma coisa. Agora a gente vai trabalhar com a gramática, aí vocês colocam na página 98. Nós vamos trabalhar hoje com sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo, tá bom? O que de novo vai entrar aí para vocês é o homônimo e o parônimo. Porque sinônimo e antônimo vocês já conhecem. Então, olha lá, o sinônimo é quando as palavras, né, elas têm um significado semelhante ou igual. Por exemplo, lindo e bonito quer dizer a mesma coisa. São palavras diferentes, tá vendo? Só que tem o significado semelhante, quer dizer a mesma coisa. Então, se eu digo que a menina é linda e a menina é bonita, eu estou querendo dizer aí a mesma coisa. Já o antônimo não, é o significado contrário. Quando eu digo claro, escuro. Então, claro é o contrário de escuro, não é isso? Então, quando eu tenho significados contrários, eu tenho antônimo. Tudo bem? Então, aí não tem dificuldade. Então, é só lembrar sinônimo, semelhante, antônimo, contrário, tá bom? Agora vamos aqui para o homônimo e o parônimo. Então, o homônimo é só você prestar atenção. Homônimo tem o mesmo som, tem a mesma pronúncia, agora o significado é diferente. Ah, o que é isso? Mesmo som, mesmo pronúncia. Quando você fala a palavra, ela vai ter o mesmo som, vai ter a mesma pronúncia e também só que vai ter um significado diferente. E às vezes também vai ter a mesma grafia, a mesma escrita ou parecida. Por exemplo, eu tenho aqui manga e manga. A mesma grafia, tá vendo? Usa as mesmas palavras. Só que manga, essa manga aqui tem significado diferente dessa daqui. Por quê? Se eu digo manga de blusa, da camisa, é uma coisa, não é isso? E se eu digo manga fruta, é outra. Entendeu? Então, essas palavras, elas são homônimas. Tem o mesmo som, mesma escrita,
né? A mesma pronúncia. Pronúncia e som é a mesma coisa, viu, gente? Eu não sei porque eu botei assim. Tá bom? Então, no caso, agora quando a gente vai para aqui, conceito e concerto, por exemplo. Eu sei que eu tenho um com si e outro com C, tá vendo? Só que quando eu falo, é o mesmo som. O si tem o mesmo som do C, tá vendo? Concerto tem o mesmo som, apesar de ter essa diferença na escrita. Então, aí eu chamo de homônima, ó, lembra sempre, mesmo som. Então, aqui só que concerto, né, com si, é de consertar, reparar alguma coisa. Então, ô pró, eu consertei o número 5. Eu vou escrever com si, tá ok? Não com C. Porque concerto com C é de espetáculo musical, entendeu? Quando se tem, por exemplo, uma orquestra, ali é um concerto musical, entendeu? Quando se refere à música, é com C. Então, essas palavras aí são homônimas porque tem o mesmo som. Às vezes pode ocorrer de ter uma palavrinha que tenha que ser escrita com uma letra diferente para diferenciar. Mas se tiver o mesmo som, são homônimas. Ó, por exemplo, sessão. Nós temos sessão com 2 si, nós temos sessão com si, C cedilha. Nós temos sessão com C e 2 si, entendeu? Então, cada uma significa alguma coisa, mas quando a gente fala, tem o mesmo som. Então, é homônimo, entendeu? Agora, parônimo não é o mesmo som, é um som parecido. Som e pronúncia parecida. E a escrita também. Olha só, tem aqui, despensa e dispensa. Então, eu não falo dispensa e dispensa. Eu falo despensa e dispensa. Então, quando eu falo despensa, que é com E, está se referindo ao lugar na casa da gente, quem tem, né? Onde guarda alimento. A gente chama de despensa. Ó, vai lá na despensa pegar 1 quilo de arroz. É despensa. E dispensa, que é com I, é quando a gente pede licença de alguma coisa. Por exemplo, quando a pró precisa se ausentar do trabalho por algum motivo, a pró vai pedir dispensa, que é licença, tá bom? Aqui eu tenho comprimento e cumprimento. Comprimento com O está se referindo à medida de comprimento, tamanho, tá bom? E cumprimento está se referindo à saudação, quando eu cumprimento alguma pessoa, quando passa na rua e fala, eu estou cumprimentando. Então, um é com O e outra é com U. E a pronúncia, gente, é diferente, tá? Não é igual lá, que é igualzinho. Aqui é diferente. Eu vou dizer comprimento e cumprimento. Então, medidas de comprimento. João cumprimentou Joana. Tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Então, homônimo é som igual, mesmo som. Parônimo é som parecido. E o significado é diferente. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de escrever, para não escrever errado, tá? Porque você às vezes quer dizer uma coisa, escreve a palavra e já tem outro sentido. Então, tudo bem aí? Então, qualquer duvidazinha é só perguntar. E agora eu cheguei para a gramática, né? Ortografia. Tem aí palavras com ar, ir, ur. Então, lembra sempre, quando a gente tem esse pigarrozinho na garganta, tem que colocar o re. Por exemplo, amor é diferente de amo, tá bom? Se você, tem muita gente que escreve assim, tá bom? Aí vai lá, escreve, em vez de escrever amor, aí escreve amo, A-M-O, sem o re no final. Sem o re no final fica amo, não é amor. Então tem que prestar atenção. Quando dá esse som, tem que prestar atenção no som da palavra, ó, amor. No final tem re. Se você tira o re, fica amo, tá? E também se você for dizer também eu te amo, não bota o re também no final, porque senão vai ficar eu te amo. Vai ficar assim? Então tem que ler direitinho, escutar o som da palavra para escrever direito. Então, ó,
essa ortografia aqui. Esa e esa. Uma é com si e outra é com z. Então, esa com si você vai escrever nas palavras derivadas dos adjetivos pátrios. Por exemplo, quem é japonês, por exemplo, o feminino de japonês, japonesa, é com si. O francês, francesa, é com si, tá bom? Então, você vai usar com si. E os substantivos derivados de adjetivos, que aqui é adjetivo pátrio. Você lembra que a pátrio se refere à nacionalidade. E os outros adjetivos há uma característica dos substantivos, ó. Leve, leveza. Leveza vem de leve, então é com Z. Nobre, nobreza, é com Z, tá bom? E aqui a Bruna só botou aqui viagem e viajar, porque as palavras com G e as palavras com G. Então, que confunde também. Então, por exemplo, o G, quando ele tem som de G, por exemplo, ele só pode vir com som de G quando ele vier antes da vogal E e antes da vogal I, tá bom? Se vier antes da vogal O, da vogal U e da vogal A, ele não vai ter som de G, vai ter som de G. Então, no caso, aqui eu tenho essas duas palavras, viagem e viajar. Só que um é com G e outro é com G. Então, viagem, que é um substantivo, e é terminada em gen, tá vendo? Toda palavra que é terminada em gen, né? Ela é escrita com G, tá bom? E viajar, que é um verbo, do verbo viajar, você vai escrever com G, tá ok? Então, as palavras também que são indígenas, africanas, elas são escritas com G, por exemplo, acarajé, é africano, você vai escrever com G, né? Jiboia, é indígena, você vai escrever com G. Tem as palavras que são terminadas em ágio, égio, ógio, é escrita com G, por exemplo, relógio, você vai escrever com G. E algumas palavras também que são iniciadas com G, geladeira, gema. Então, essas questões de ortografia é mais a prática, o estudo. Então, ó, pratica muito bem isso aí, que a gente vai trabalhar, eu não vou dizer não, que é surpresa, com essas ortografias e com esses conteúdos, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido direitinho. A prova vai ficar online aí, para passar a atividade que a gente vai fazer nesse momento, após o vídeo. E a atividade que vocês vão fazer para casa, aí em casa, e vai ser corrigida na próxima aula, tá bom? Um beijo, aproveitem, participem da aula, tá bom? Tirem as dúvidas de vocês, tá? Um beijo, até a próxima!